Sr. Presidente da Mesa do Congresso Nacional do PSD, professor Paulo Mota Pinto. Cumprimento o Presidente da JSD Nacional, as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento o Presidente da Mesa do Conselho Distrital da JSD. Cumprimento também o Presidente da Mesa cessante e o Presidente da Comissão Política cessante da JSD e todos os membros eleitos para os vários órgãos da Distrital da JSD. Deixem-me, em primeiro lugar, dizer que é com muito gosto e com gáudio que eu aqui estou hoje. É sempre bom voltar a casa, já vão para aí 20 anos, julgo eu, desde que fui Presidente da Distrital da JSD, e sinto-me sempre muito bem entre vós. E hoje com uma responsabilidade diferente, mas uma responsabilidade de quem olha para a JSD como uma estrutura fundamental para o partido. Pela sua capacidade de serem reformistas, o PSD é reformista e deve ser, mas a JSD ainda mais, pode ir sempre muito mais longe. A sua capacidade de intervenção, a sua penetração no terreno, junto dos jovens, são fundamentais para poder garantir o futuro do partido. O partido passa momentos que são momentos difíceis, mas não são traumáticos. São momentos diferentes dentro do partido. E esse partido, que se fez sempre com grandes homens e grandes mulheres, está a atravessar uma fase diferente e vai conseguir demonstrar ao país que tinha projetos, ideias e tem pessoas capazes de liderar o país, que era diferente daquilo que é o nosso Primeiro-Ministro. Não tenho dúvidas, não vou aqui dizer que o povo votou mal ou votou bem, mas votou como entendeu, porque há maturidade na nossa democracia, da forma que entendeu. Posso é discordar por aquilo que é a minha percepção do futuro do país e por aquilo que é a percepção que tenho da governação do Partido Socialista. E aqui digo-vos concretamente no nosso distrito, e porque o Presidente da Distrital da JSD eleito aqui há pouco disse, nós perdemos eleições pela primeira vez no distrito em legislativas. Mas perdemos eleições, eu tive a oportunidade de dizer isto na noite eleitoral, que foi como mais ou menos uma pesca de arrasto. Nós fomos arrastados numa grande votação que o Partido Socialista teve no país inteiro e que não fomos alheios a esse facto. Desta vez não conseguimos resistir. E não conseguimos resistir porque houve de facto um voto útil, fortíssimo, à esquerda, apenas um pequeno pormenor, de 20 mil votos que o Bloco de Esquerda tinha no Distrito de Leiria, passou para 10 mil. Só esses são suficientes para a alteração no panorama eleitoral do dia 30 de janeiro. E mais, com algum crescimento que tivemos, porque a dinâmica vão perceber ao longo da vossa vida que a dinâmica eleitoral, ao longo das várias eleições, porque os eleitores não são sempre os mesmos, porque a vida leva a que as coisas sejam de facto diferentes. E quando há esta dinâmica, é fundamental o incremento daqueles que são os novos votantes. E quando falamos de novos votantes, não falamos só nos votantes que são jovens, nos novos votantes, mas muito nos que são, de facto, os mais jovens. E sabemos a taxa de abstenção que o país tem, que é altíssima. Houve uma alteração residual nesta eleição, mas é altíssima e representa muito sobre o afastamento que possa existir ou não da sociedade portuguesa com os políticos. Mas o incremento dos jovens num resultado que pode ter consequências no resultado eleitoral é fundamental. E aqui a JSD tem um papel fundamental. Sou Presidente da JSD Nacional para ser esta palavra especial, porque sei o empenho que tem e sei aquilo que é o trabalho que tem feito e
o esforço que vai ter como deputado da JST, sendo o único deputado da JST, e, portanto, esse esforço que vai ter que fazer para representação, mas também para poder alavancar a juventude à volta do PSD, é este eleitorado que o PSD precisa. E digo precisa, não é que não tenha. Eu não estou a fazer uma crítica àquilo que é o trabalho do Alexandre Poço e o trabalho que tem sido feito na JSD ao longo destes anos. Tem a ver com a evolução da sociedade e aquilo que é a percepção que as pessoas têm da política, ou que os jovens têm da política. Eu estou certo, e posso estar errado, mas estou certo naquilo que é a minha visão, de que os jovens, quando eu tinha talvez antes dos 30 anos, ali um bocadinho antes dos 30, foi numa altura em que o Bloco de Esquerda estava a crescer e parecia que tinha os jovens todos com ele. Parecia que todos os jovens naquela altura eram quase todos da esquerda, de repente, estava tudo ali encostado à esquerda, era um fenómeno. O Bloco de Esquerda hoje é o que é, e está como está. Mas havia um fenómeno à volta do Bloco de Esquerda com um discurso que era um discurso fácil, sem ideologia, um discurso fácil para os mais jovens, de alguma forma com matérias que eram faturantes, e havia muitos jovens que estavam lá. Alguns ainda lá estão, com 30 e tais, 40 e tais, ainda lá estão. Já não são jovens. Mas se olharmos para aquilo que é o espectro político, neste momento, os jovens votam muito mais à direita. E se votam muito mais à direita é porque houve uma recuperação clara naquilo que era o posicionamento desde essa altura que eu estava a falar do Bloco de Esquerda até agora. Só temos que conseguir captá-los um pouco mais, alguns até estão um bocadinho mais à direita ainda, captá-los um bocadinho mais para nós, para o PSD. Não estou a dizer que não estejam muitos, e estão muitos, porque foram muitos jovens que votaram no PSD, mas tivemos aqui uma dificuldade muito grande, porque desde os pensionistas aos funcionários públicos, esses não votaram garantidamente no PSD. E, portanto, nós temos aqui algum trabalho para fazer no próprio partido, e, portanto, o partido vai ter que se recentrar e se reorganizar, mas a JST tem um papel aqui importantíssimo na captação destes jovens para conseguirmos ter um resultado do futuro, que seja um resultado diferente, mas, acima de tudo, para aquilo que é a necessidade que o país vai ter nessa altura, porque não tenho dúvida que o país vai necessitar de um PSD forte, porque estamos habituados ao desgoverno do Partido Socialista, e neste caso António Costa, e sabemos o que é que pode vir a acontecer durante estes quase 5 anos, se assim for. Mas deixem-me dar mais 2 ou 3 notas sobre a questão da juventude. Porque eu estou cansado de ouvir a importância que os jovens têm para o futuro, que os jovens, e que devemos abrir de facto à sociedade. Eu acho que devemos ir um pouco mais longe, que devemos absorver, porque nós precisamos é que eles venham para dentro do partido, precisamos de os trazer. Precisamos de os trazer para dentro do partido, precisamos de fazer com que a sociedade sinta confiança novamente no PSD e pode fazê-lo através da JSD. E é esta porta, desculpem a expressão, mas esta porta que tem que estar aberta para os trazer para o partido, que permitirá que o partido tenha resultados diferentes no futuro. E aqui, eu lembro apenas uma questão, e o Presidente da Distrital falava há pouco da habitação jovem. Eu confesso que eu não sei se não seria importante, e é um pensamento meu, mudarmos um pouco o mindset sobre esta matéria. Porque, se olharmos para a Europa, os jovens querem tudo menos comprar casa. Os jovens querem viver a sua vida e arrendar uma casa. Mas nós temos um sentimento português, que é um sentimento de posse. É claramente um sentimento de posse. Nós queremos ter a nossa casa e queremos viver na nossa casa. É um sentimento que temos muito forte. Eu não sei se o caminho deve ser ou não deve ser esse, mas deve-se refletir sobre isso. Eu acho que os jovens começam a pensar nisso, até porque a maior parte dos jovens que hoje vivem num mundo global e que hoje podem estar a trabalhar em Pombal, amanhã estão a trabalhar no Reino Unido ou estão a trabalhar noutro sítio qualquer da Europa ou do mundo, nem que seja por videoconferência ou por teletrabalho, mas vão estar noutro sítio do mundo.
e presencialmente, não estão propriamente a pensar em comprar casas, provavelmente, nesses sítios. Estão a pensar em arrendar casa e viver a vida, poderem viajar, conhecer. Porque vocês são mais jovens que eu e têm esse sentimento, claro. Querem viver a vida de forma diferente. E, portanto, eu acho que nós devemos pensar com um mindset um pouco diferente e perceber se o caminho não deve ser esse. A JSD tem um papel fundamental de ser a ponta de lança do partido. É uma expressão já muito usada, mas deve ser. Eu disse ao Presidente hoje eleito, que foi das primeiras coisas antes de ele ser eleito, disse a ele, quando fores eleito, quero uma reunião das duas distritais para conversarmos, para percebermos onde é que podemos ser úteis, como é que podemos conversar em conjunto. Aliás, vais ter que ter o ex-presidente também, porque é o secretário-geral da distrital do partido, o presidente a ajudar aqui e a balançar do outro lado, mas de forma a que possamos trabalhar em conjunto e preparar a estratégia no distrito, porque a ideia é preparar em cada concelho, no distrito, e preparar essa estratégia que tenha impacto nacional. Mas, e estou a dizer isto porque a JSD, quando eu digo que é a ponta de lança, deve ser o mesmo. Vai mais longe, e sempre me habituei a que a JSD possa ir mais longe, isso deve o facto de eu ter sido Presidente Distrital da Jota, senti sempre isso. Pode ir sempre mais longe que o partido em algumas matérias. E o partido está aqui para dar cobro no sentido de dar o respaldo necessário para que isso seja possível. Porque às vezes não conseguimos ir tão longe, mas a JSD pode, e eu gostava que de facto pudessem ir. Eu queria ainda, porque eu gosto muito de refletir sobre estas matérias e entendo que a distrital do PSD deve ter esta ligação com a Jota e com a juventude. E nós, às vezes, eu pergunto muitas vezes, o que é que nós exigimos a um jovem? O que é que nós exigimos a um jovem? O que é que um jovem exige ao PSD? Isto é uma reflexão que deve ser feita. Primeiro, o que é que nós exigimos a um jovem? Que acabe o seu curso, que se prepare, que tenha intervenção. E o que é que o jovem exige ao partido? O jovem exige ao partido que lhe dê condições, governando, é para isso que o partido existe, é para poder governar e para poder fazer coisas, para que tenha melhores condições de vida. E qual é o maior problema da juventude em Portugal? É o emprego, não tenho dúvidas disso. O Presidente Nacional falará a seguir, haverá muitos problemas, mas o maior problema é de facto o emprego. E porquê? Porque para ter condições de vida, para poderem atingir-se, quer seja comprar casa, como há pouco dizia, embora o mindset, como digo, possa mudar, mas quer seja poder constituir família e que a natalidade possa aumentar, que é fundamental, o jovem precisa ter emprego. E para ter emprego é preciso ter uma política diferente daquilo que o Partido Socialista preconiza. Porque não é, nós durante a campanha, está aqui o professor Paulo Mota Pinto, durante a campanha eleitoral dissemos muitas vezes, nós temos que incentivar a criação de riqueza. Temos que incentivar para que as empresas possam criar condições, aliás, para que as empresas sintam condições para criar mais emprego e que isso possa subir a fasquia e que não estejamos aqui a discutir apenas o salário mínimo. E por isso, aquilo que os jovens mais precisam e que nós temos que ter uma política assertiva nesta matéria é de garantir mais e melhor emprego para os jovens. E quando estamos num contexto, estou quase a terminar, Sr. Presidente, quando estamos num contexto geopolítico, neste momento diferente e que vai naturalmente condicionar a economia mundial e que leva a que haja a necessidade de alguma prudência sobre a previsão de futuro, e essa prudência de previsão de futuro não deve, em forma alguma, afetar aquilo que é o futuro dos jovens. E por isso eu entendo que a JSD aqui deve ter um papel importantíssimo, marcando uma posição forte sobre aquilo que é a estratégia até do nosso país neste contexto global, para que
se possam fixar jovens no nosso país. E quase que estou a terminar dizendo isto. Porquê? Fomos acusados a dada altura que estávamos a exportar os jovens e mandá-los embora. A política nunca foi essa. A política foi, atenção, que nós vivemos num mundo global e os jovens facilmente podem estar em qualquer sítio do mundo. Nós devemos é fixá-los cá. Devemos é lutar para que esses jovens fiquem no nosso país, que deem o seu melhor ao nosso país, mas que sejam remunerados por isso. E esta é a questão que há pouco dizia, sem a remuneração correta não conseguimos fixar esses jovens. Para terminar, então, dizer que o PSD Distrital de Leiria está, assim, concentrado naquilo que é o seu trabalho, que passa pela recuperação do trabalho autárquico, da formação, trabalho autárquico na recuperação para as próximas autárquicas, na formação e na tomada de posição clara sobre matérias que são matérias que afetam o Distrito de Leiria há muitos anos. E essas matérias que afetam o Distrito de Leiria há muitos anos são matérias que já são tão velhas, desculpem a expressão, que já cansam, e cansam qualquer jovem do nosso distrito, quando nós falamos que estas são as nossas bandeiras. E não são somente essas bandeiras. São bandeiras importantes, vamos continuar a lutar por elas, mas nós temos que ter a noção que temos de discutir coisas diferentes. E é aqui o importante, o input que a JSE nos vai dar, nessa discussão desses assuntos, dessas matérias que temos de trazer para cima da mesa, para as discutir e para as tornar bem visíveis no trabalho político no distrito. E por isso, volto a dizer, e o desafio é esse à JSD, é nós lutarmos por muitas das bandeiras que hoje não são públicas, enquanto bandeiras até do PSD no distrito, mas que são importantes e que estou certo que as poderemos defender. Agradeço mais uma vez o convite e espero e desejo à Distrital da JSE, ao seu Presidente, o maior sucesso e que esse maior sucesso seja um sucesso do PSD, porque é isso que nós queremos para o futuro do partido no distrito. Muito obrigado.